Bom, meninas, eu vou manter minha câmera desligada também, tá? Por causa da gravação. Mas é o que eu falei. Se vocês tiverem dúvida, vocês podem levantar a mão, que aí qualquer coisa eu interrompo a minha fala. Ou então vocês podem jogar lá no chat, que aí eu já vou jogar até no chat até melhor, que aí eu já vou lendo aqui e vou respondendo, tá bom? A nossa aula de hoje, ela é baseada na apostila de avaliação e intervenção da psicopedagoga Daniela Jansen. A Daniela Jansen, ela foi minha supervisora quando eu iniciei. Hoje nós nos falamos ainda, e aí eu tenho a autorização dela, tá? Para estar divulgando essa apostila e também para estar falando sobre ela nas minhas aulas, porque essa apostila, ela é muito importante para quem está iniciando, por ser uma avaliação qualitativa. E aí a gente vai entender um pouquinho a diferença de avaliação qualitativa e avaliação quantitativa, que foi um assunto que nós falamos. A Bibiane colocou que comprou a apostila, maravilha. E aí essa apostila, ela vai iniciar muito, vai ajudar muito, né? Quem está iniciando. E aí o que eu aconselho a vocês é começar numa base mais simplificada e depois você, conforme você vai evoluindo durante o seu, conforme você vai evoluindo durante o seu atendimento, seu processo, conforme você vai trazendo demandas para você atender, você vai evoluindo também em qualidade de atendimento. E aí, eu também indico, né, os cursos da Dani para quem quer aprofundar um pouco mais, né, em relação a outros protocolos, né, em relação aos outros testes. A Daniela tem cursos muito bons e eu sou até suspeita para falar porque eu já sou aluna dela há muito tempo, eu participo das aulas, das mentorias, supervisões, e aí eu faço essa sugestão, né? E aí a Dani, como ela tem mais de 10 anos de experiência, ela traz uma bagagem muito boa pra gente, principalmente com relação aos testes. A minha bagagem é para te dar um auxílio para você iniciar. E aí, após esse iniciar, se você quiser fazer aprofundar ainda mais, principalmente em relação aos protocolos, o que está mais atualizado, eu sempre indico que procure a Dani, porque ela é muito boa em relação a isso. Ela trabalha com todos os protocolos, e eu não trabalho com todos, mas tem alguns que eu conheço, e aí o que está dentro do meu conhecimento, eu passo para vocês do grupo, né? Por isso que eu sempre explico para vocês que no grupo tem um diferencial, que é isso, eu indico o material e eu sempre explico o porquê desse material. Nós já fizemos encontros onde a gente trabalhou as escalas, né, de avaliação. Nas minhas supervisões a gente fala também sobre as escalas de avaliação e tudo mais. Então, assim, para quem está começando, o ideal é trazer essa apostila da Dani, porque dentro dessa apostila nós vamos ter uma análise qualitativa. O que é análise qualitativa? É a observação do profissional. Então, tudo que você estudou, né, toda a sua vivência enquanto terapeuta, o que você viu, né? E aí isso vai te dar suporte para você avaliar. Mas e se eu nunca avaliei? Como que eu vou fazer? Eu vou estudar e vou adquirir conhecimento para poder conseguir realizar minha primeira avaliação. Essa apostila, ela é muito, muito importante, principalmente para quem vai realizar, né, os primeiros atendimentos. Por isso, hoje, até minhas supervisões e mentoria, elas são baseadas nesse segmento da Dani. E aí, quando a pessoa precisa aprofundar um pouco mais, a gente aprofunda com outras avaliações. Existe aí uma diferença, deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Existe aí uma diferença entre
análise qualitativa e análise quantitativa. Quem é da neuropsicopedagogia tem mais profundo, né, esse entendimento. Por quê? A análise qualitativa ela é feita com observação do terapeuta, mas mesmo assim a gente segue uma linha de raciocínio, a gente segue um protocolo para poder estar avaliando. E, indiferente disso, né, a gente precisa trabalhar seguindo o pensamento de alguns autores. E aí, quem é da psicopedagogia tem muita noção do que é uma análise qualitativa. A neuropsicopedagogia, ela vem para nos dar um suporte maior. E aí, a neuropsicopedagogia, ela vai falar em quantidade, ou seja, os testes e avaliações que nós vamos ter que fazer com o nosso paciente, vai falar em quantidade. Então, por exemplo, um teste quantitativo que eu utilizo, que geralmente ele vai me dar a ideia de quantidade do que a criança sabe em relação à aprendizagem com referência e com quantidade de pontuação, correção em gráfico, é o TDE. O TDE ele avalia a criança do primeiro ao nono ano. Então, como eu sempre falo nos meus encontros, né, eu procuro trazer uma avaliação numa modalidade mais simples, porque hoje o que os pais procuram, além da qualidade no atendimento, é uma pessoa que faça essa explicação, que faça esse acolhimento, porque muitas vezes o pai vem de uma avaliação neuropsicológica com um diagnóstico, um suposto laudo, mas não sabe nem o que aquilo ali significa, porque o profissional que fez aquela avaliação não acolheu corretamente, fez ali só as bases quantitativas e os pais saem sem essa explicação. Então, hoje, o que eu digo é que a neuropsicopedagogia é importante, porque até teve no grupo essa semana, né, teve uma postagem em relação a isso. Nós esclarecemos as dúvidas, porque a neuropsicopedagogia ela é importante para tratar de quantidade. Então, você vai acrescentar essa referência no seu material. Você, enquanto psicopedagoga, não é obrigada a trabalhar com quantidade, mas quanto mais referências você puder colocar na sua avaliação, melhor. E aí, essas referências, elas vêm numa modalidade mais simples e depois a gente vai avançando, acrescentando os quantitativos. Eu me titulo psicopedagoga, mas eu tenho a pós-graduação e habilitação de neuropsicopedagoga por conta disso. Não que a psicopedagogia, não que você sendo psicopedagoga, você seja impedida de aplicar os testes. Você pode aplicar os testes, porém a neuropsicopedagogia ela vai trazer essa habilitação para vocês. E aí existe uma diferença, porque o neuropsicopedagogo ele aplica testes, né? Ele evolui com testes, e o psicopedagogo ele trabalha com protocolos e referências mais simples. E essa apostila da Dani, ela vem a ser uma referência para a gente poder avaliar, levantar dados, né? Levantar. E aí, o que você precisa fazer? Acrescenta essa apostila no teu roteiro avaliativo, e aí, conforme você vai vendo que foram surgindo as demandas, você acrescenta um protocolo de quantidade. Então, geralmente, eu, Milena, prefiro trabalhar de 1 a 2 protocolos. Eu vou colocar para vocês o link, tá? De onde comprar a apostila. Essa apostila ela custa R$ 69,90. A Ticiane perguntou aqui de onde é, da Hotmart. Quando você efetua a compra, eles mandam o link para você pelo e-mail. E aí lá você vai receber essa apostila aqui em PDF. Essa apostila você pode editá-la, se você quiser colocar no material sua logo, né? Se você quiser imprimir, quantas vezes você quiser, você pode imprimir. Então é um material que eu uso desde o início, né?
E até hoje, quando eu vou avaliar, eu utilizo ele como sequência, né? E aí, quando eu vejo que eu preciso aprofundar alguma coisa, eu utilizo umas das escalas de avaliação, né? Dependendo do caso, dependendo da área. E aí, é um trabalho que você vai aumentando a qualidade conforme você vai recebendo a sua experiência e conforme você vai estudando os protocolos. O que eu recomendo hoje é, por exemplo, no meu consultório, eu não tenho todos os protocolos, tá? Mas o que eu recomendo é que você entenda cada protocolo e que você estude os protocolos. Por isso eu aconselho o clube da Dani, que lá eles têm ali, a Dani tem o clube lá de psicopedagogia em foco, que lá tem tudo isso que eu estou falando para vocês. Só que você não é obrigada a ter todo o material. Então, você não sendo obrigada, mas você conhecendo o que aquele material aplica, isso vai trazer uma referência legal para você de trabalho. Porque, por exemplo, se eu tiver que fazer uma avaliação de aprendizagem, dificuldades da aprendizagem, e se eu tenho certa experiência na área de alfabetização, na área de pedagogia, eu vou conseguir fazer uma avaliação de sucesso, mesmo sem ter todos os protocolos. E aí eu preciso usar um autor como referência. Na apostila da Dani, ela cita o Jean Piaget e o Jorge Visca, que são autores, né, que ela também se baseia dentro desse processo avaliativo. Deixa eu colocar aqui para vocês. Então, aqui ela começa falando sobre alguns caminhos, né, que o psicopedagogo pode seguir. Essa apostila, ela tem direitos autorais, por isso que eu não consigo compartilhar no grupo, tá? Você precisa mesmo comprar, fazer esse investimento, que de início é um pequeno investimento, por ter um valor baixo, né? Para você entender aqui alguns caminhos que a psicopedagogia leva. Então, de início, a Dani cita a autora Maria Lúcia Vaz, e aqui é o caminho de triagem, né? Onde a gente inicia o nosso raciocínio clínico. Em algumas outras aulas anteriores, eu falei muito para vocês sobre o que é o nosso raciocínio clínico. O raciocínio clínico, ele é o início de tudo. Então, ali você vai ter a sua anamnese, você vai ter o caso, né? O conhecimento do caso. Como que você vai conhecer o caso? Com indicação, relatórios de escola, relatórios de outros médicos, né, que atendem a criança. Se é uma criança que vem para você, quando você é profissional de psicopedagogia, você pode receber uma criança sem diagnóstico para você levantar a hipótese diagnóstica. E aí eu preciso lembrar vocês que o psicopedagogo não é o profissional que fecha o diagnóstico. Quem fecha o diagnóstico é o médico com CRM. Ele pode ser um neuropediatra, ele pode ser um psicólogo, ele pode ser um neuropsicólogo, mas a recomendação hoje dos grandes supervisores é que a avaliação neuropsicológica, o neuropsicólogo, ele vai levantar uma ideia de diagnóstico, mas eles aconselham que o laudo oficial seja fechado por um médico, um psiquiatra, um neuro, e aí existe essa diferença que muitas das vezes a família chega com dúvida. Então, o que é uma hipótese diagnóstica e o que é um laudo? O que o psicopedagogo pode fazer em relação a isso? Nós vamos levantar a hipótese diagnóstica. Só que, como eu trabalho numa linguagem mais simples, na hora que eu entrego a meta evolutiva para a família, eu vou citar uma sugestão que, de acordo com as lacunas que foram vistas nos testes, né, eu vou citar uma hipótese. E aí, geralmente,
eu, Milena, particularmente, essa parte de citar a hipótese, eu prefiro deixar para o neuropsicólogo, porque hoje a gente tem essa opção. E aí, o neuropsicólogo, ele vai juntar, né? Nós vamos juntar as avaliações que foram feitas pela psicopedagoga e as avaliações que foram feitas pelo neuropsicólogo e vamos chegar a uma sugestão até de CID, tá? Mas na minha devolutiva eu não cito CID, tá? Eu coloco ali as características do que a criança apresentou. Futuramente eu vou marcar com vocês uma aula sobre devolutiva e aí eu vou mostrar para vocês como que fica a minha devolutiva, tá? Porque a gente precisa ter muito cuidado na hora da devolutiva, principalmente com as famílias que não aceitam, né, o diagnóstico, principalmente com esse acolhimento. E aí, por isso que hoje, como a gente tem essa oportunidade de trabalhar com a neuropsicologia, eu prefiro que os testes quantitativos sejam mais avançados, feito pelo neuropsicólogo, porque tem alguns testes quantitativos que o psicopedagogo não pode aplicar, tá bom? Então, a minha avaliação, ela começa assim. Eu expliquei bastante para vocês em outras aulas a respeito da base, do cronograma, mas a gente nunca aprofundou assim tão detalhadamente cada item desse cronograma. E aí, hoje a gente vai começar a aprofundar. A próxima aula eu consigo marcar para mais ou menos daqui uns 15 dias. E aí, eu vou colocar a aula para vocês lá, o tema, e vou colocar a sequência. Dentro desses 15 dias, tive dúvida, precisei avaliar, comprei a apostila, mas fiquei com dúvida. Vocês podem entrar em contato comigo, tá, meninas? Que aí a gente vai alinhando tudo, tá bom? Bom, o primeiro passo, né, segundo a Maria Alicia Vaz, deixa eu descer aqui para vocês. Nós já falamos bem dessa parte que tem aqui no início, que é o que é psicopedagogia, né? Como montar uma avaliação, tá? Aí agora a gente vai entrar nas três causas internas que podem trazer o aparecimento dos sintomas. As principais causas que a gente precisa avaliar é a afetividade, tá? As causas funcionais, funções executivas, tá? O que é função executiva? Memória, fala, linguagem, tá? Atenção sustentada, atenção seletiva, o estágio do pensamento cognitivo. A Dani aqui nessa apostila, ela cita como pensadores, como eu falei, o Jean Piaget e o Jorge Visca. Vai ter uma parte da apostila que ela vai ensinar a fazer a prova operatória, tá? Onde a gente levanta os estágios cognitivos do paciente. O estágio cognitivo do paciente, ele pode ser comparado com o QI. Então, quem precisa fazer o teste de QI hoje é o neuropsicólogo, e esse é um dos testes que o psicopedagogo não pode aplicar, tá? E aí, no lugar do teste de QI, a gente aplica a caixa operatória, que ela vai trazer ali os estágios operatórios de cada criança por idade. E o que acontece? Hoje, com a neuropsicologia, com novos testes que surgem, alguns profissionais optam por não utilizar a caixa operatória, utilizam outros testes, mas para quem está iniciando, eu recomendo a caixa operatória por ser uma avaliação mais simples e mais fácil de encontrar. Uma caixa operatória hoje está custando em torno de 330, 350 a 400 reais. Geralmente eu costumo comprar na casa do psicopedagogo, tá? Para iniciante é o material ideal, mas nada impede que você mude esse raciocínio. Nada impede que você faça outra avaliação no lugar da caixa operatória, tá? Fica a seu critério. Mas eu
enquanto profissional, continuo achando Jorge Visca e Jean Piaget autores indispensáveis numa avaliação psicopedagógica qualitativa, tá? Jorge Visca e Jean Piaget, eles vão ser atores qualitativos, tá? Então, tudo que eles vão citar, você vai observar. A Maria Lúcia Vaz, ela é uma autora que também trabalha com análise qualitativa. A Simaia Sampaio e a Alice Paim também são autoras que trabalham com uma proposta mais qualitativa. E aí, depois que surgiu a especialização de neuropsicopedagogia, é que vieram as propostas com análise quantitativa, tá? E aí eu sempre digo que fica a seu critério, enquanto profissional, decidir qual a forma que você vai atuar, qual é a forma que está mais dentro da sua realidade. Geralmente, uma análise quantitativa, você precisa ter os testes. Os testes, eles têm protocolos, e os protocolos, eles vêm com manual, eles vêm com correção, né? Eles vêm com uma licença, são materiais que são mais caros, e aí isso vai estar dentro da realidade de cada uma, tá? Então, se você tem uma realidade que você não consegue ter acesso a esse material, fica tranquila que você pode iniciar sim uma avaliação mais qualitativa sem nenhum problema, tá? A psicopedagogia hoje, eu estudei com a Dani, e a Dani tem uma proposta que é uma avaliação sistêmica, e eu trabalho nesse mesmo propósito. A avaliação sistêmica é a gente observar nessas 3 categorias a criança como um todo. Como ela está inserida na sociedade, como ela está inserida na família e como ela está inserida na escola. Além de falar sobre as questões também emocionais. Então, hoje, né, como a gente falou muito na última aula, uma criança, ela pode ter uma dificuldade de aprendizagem, e essa dificuldade de aprendizagem, ela pode estar relacionada a alguma questão que a incomoda em alguma dessas áreas. Uma dificuldade de aprendizagem, ela não chega a ser um transtorno. E aí, por isso que a nossa avaliação, ela precisa ser a avaliação funcional sistêmica, onde a gente observa o contexto. Então, por exemplo, chega até a mim, quando a criança não tem diagnóstico, muitas queixas relacionadas ao comportamento. Então, o que a gente precisa investigar é saber se essa criança... Por que essa criança apresenta esse comportamento, né? Então, geralmente, desvio de conduta, TOD, né? Geralmente, chega muita criança sem diagnóstico e os pais sempre falam em sugestões de TOD. O TOD é um transtorno que ele se desenvolve ao longo do tempo, ele não nasce com a pessoa e ele pode vir a se desenvolver a partir do 1º ano de idade da criança, mas a gente precisa saber todos os contextos e a criança ela precisa estar apresentando os sintomas por pelo menos 6 meses, de 6 meses a 1 ano. Se for possível corrigir o sintoma com intervenção, não é o TOD. Pode ser alguma outra questão que está fazendo com que a criança se manifeste dessa forma. Então, a gente precisa observar isso, tá? Aqui está o passo a passo do roteiro, tá? O roteiro segundo a Maria Lúcia Vaz, ele começa na entrevista de anamnese. Nós também já fizemos uma aula onde já aprofundamos esse tópico. A anamnese, ela precisa ser muito acolhedora, tá? Dependendo do local, né, que você vai fazer. Se você está pegando essa criança pela primeira vez, se essa criança nunca foi a uma terapia, se ela está fazendo se ela foi indicada por alguém ou se a mãe procurou por conta própria, você vai poder descobrir isso na anamnese. Então, a anamnese é o momento que você vai acolher a família. Geralmente, minha anamnese ela dura em cerca de 1 hora, 1h10. Esse é um dia que eu costumo receber somente a mãe
ou o casal, ou a mãe e a avó. E aí a criança, só em casos de muita necessidade, se não tiver ninguém para ficar com ela. Porque o que acontece? É um momento onde muito constrangedor para a criança, né? E aí geralmente ela não precisa ouvir, então eu sempre aconselho a evitar que fale do paciente na frente dele, tá? Porque o paciente, ele absorve a nossa fala, ele absorve a fala dos pais, e querendo ou não, estamos falando do momento dele, de uns sentimentos relacionados a ele, da vivência dele, né? E aí, por isso, é importante que a anamnese não seja ouvida pela criança, tá? Então, geralmente, quando a criança está junto, eu costumo pegar poucas informações e aí abro uma exceção, marco um outro dia que a mãe possa vir sem o paciente, tá? A anamnese, ela vai ser a chave para a nossa EOCA, tá? A EOCA é entrevista operacional centrada na aprendizagem, e aí a gente consegue levantar as linhas de investigação e a escolha dos instrumentos que nós vamos utilizar ao longo do atendimento. No caso, existe diferença, tá? Da sessão do EOCA e da sessão lúdica. A EOCA, ela vem de um raciocínio do Jorge Visca, tá? E aí é uma entrevista com o sujeito. A criança até 5 anos, ela vai fazer a sessão lúdica, tá? É uma sessão onde você traz brinquedos para o set de atendimento e você senta e brinca com a criança e observa como que ela vai se comportar com você. E aí, uma criança de 5 anos tem certas questões da EOCA que ela não vai saber mesmo responder. E aí, a partir de 5 anos, a gente chama de EOCA, e aí você vai trazer também alguns materiais e vai observar as questões que tem ali. Então, deixa eu descer aqui um pouquinho. Então, segundo Jorge Visca, a nossa avaliação ela é montada com a EOCA, com os testes de levantamento de hipótese e investigação, com a anamnese. O Jorge Visca, ele cita a anamnese na 3ª ou 4ª sessão, mas a Maria Lúcia Vaz, ela recomenda que a gente faça a anamnese logo na 1ª sessão após a entrevista familiar, porque a anamnese, ela é a chave para a gente juntar, tá, a EOCA e montar ali o que eu vou usar nessa parte aqui de levantamento de hipóteses. E isso é muito importante, então por isso que é recomendado que você faça a anamnese logo de cara, tá? Então, eu trabalho com essa linha de raciocínio também. Conheço outros profissionais que não fazem anamnese no início, porém a minha atuação é como anamnese no primeiro encontro, tá? Até aqui, vocês têm alguma dúvida? Se quiserem comentar ou falar alguma coisa, tá? O chat está disponível para dúvidas também, tá? Fiquem à vontade. Bom, aqui nessa parte vem um resumo rápido sobre a queixa também, tá? Aqui a gente tem um modelo de entrevista para a EOCA. E aí, essa EOCA, ela pode ser adaptada também, dependendo da idade, como eu falei. Até 5 anos vai ter certas coisas que não vai conseguir responder. E eu também tenho um outro modelo de EOCA que eu vou encaminhar para vocês, tá? No grupo. Hoje eu vou encaminhar um modelo de EOCA e um modelo de anamnese, tá? Então, essas perguntas, né? Por que você acha que veio aqui? Então, quando você tá com uma criança pequena, no meio da brincadeira, você vai perguntar se ele sabe de alguma coisa,
que ele acha que ele está fazendo lá, o que ele acha da escola, como que é a rotina dele. Então, entre uma brincadeira e outra, você vai perguntar. Você acha que tem alguma dificuldade? Normalmente essas perguntas a gente faz para crianças acima de 7 anos, tá? Como eu posso te ajudar? Que aí a criança também vai te responder. Aqui abaixo tem um modelo de anamnese que vem na apostila, que você pode fazer também, tá? Essa anamnese da Dani, ela é bem profunda, porque ela fala do histórico de vida do aluno, ela fala da evolução psicomotora da criança, ela fala bastante coisas aqui, tá? Meninas, lembrando que a nossa aula ela é de 45 minutos, tá? Então, daqui a pouquinho a gente vai estar encerrando. A anamnese da Dani, ela fala bastante coisa sobre aspectos de linguagem oral. E aí, com todas essas respostas aqui, você vai ter o que a gente chama de raciocínio clínico, tá? Que é levantar as primeiras ideias do que você pode fazer com essa criança e com esse caso. Então, com essa apostila aqui, já dá para a gente iniciar esse processo. Então, aqui a Dani explica um pouquinho sobre quem é o Piaget, quem é o Jorge Visca também. Falamos um pouquinho também sobre do desenvolvimento infantil, que é importante que a gente entenda sobre desenvolvimento infantil para a gente poder trazer as informações para a caixa operatória. Na semana que vem, na próxima aula, a gente vai dar continuidade e aí nós vamos falar um pouquinho sobre as técnicas de desenho do Jorge Visca e um pouquinho sobre a caixa operatória. Hoje eu queria aprofundar um pouquinho mais a EOCA. Deixa eu trazer uma outra imagem para cá. Bom, a gente nunca aprofundou nas nossas aulas a temática da EOCA, então hoje é a primeira vez que a gente vai estar falando sobre isso. Então, isso aqui é o que você precisa observar na sessão. Essa primeira parte você consegue trazer também para uma sessão lúdica, que é você observar se a criança fala muito durante a sessão, se ela fala o tempo todo, se ela verbaliza bem as palavras, se ela se expressa com facilidade, né? Se ela conversa com você, se ela conta casos, se ele se mostra distraído, se a fala dele tem lógica e sequência diante dos fatos. Então, geralmente, o que traz essas questões dentro do consultório? Você fazer uma sessão de brincadeira. Geralmente, eu faço 2 sessões lúdicas ali, tá? Dentro do atendimento. Você observar como que é a postura dessa criança quando ela ouve uma história, quando ela brinca, quando ela lê, se ela não lê. Tudo isso já na primeira sessão de EOCA você consegue observar. E na sessão lúdica também. Isso vai depender da atividade que você vai trazer, tá? Para o dia a dia da sua. Por isso que às vezes, eu sempre falo isso também nas aulas, às vezes no grupo vocês colocam perguntas, pedem sugestões de atividade, sugestão disso, sugestão daquilo. A gente precisa trazer atividade, mas a gente precisa entender qual é a proposta da atividade para a gente poder levantar as temáticas, tá? Então, numa caixa lúdica, a gente pode ter alguns brinquedos sensoriais. Isso vai depender muito da idade que você vai trabalhar. A caixa lúdica, você pode montar uma caixa lúdica para criança de 0 a 6 anos
e uma outra caixa para atendimento de 0 a 12. Eu gosto de montar por atendimento, porque de 6 a 12 não brinca com a mesma coisa que uma criança de 0 a 6 vai brincar, tá bom? Então, normalmente, o psicopedagogo, ele pode atender a parte de criança a partir de 1 ano e 6 meses, mas eu recomendo que se atenda a partir de 4, tá? Porque a psicopedagogia, ela trabalha bastante com regras. Então, nessa etapa de 1 ano e 6 meses até 4 anos, eu sempre recomendo que a criança faça terapia de psicomotricidade antes de ir para a psicopedagogia. Porque a psicopedagogia, ela vai trabalhar de uma forma mais rígida, ela vai trabalhar com regras e às vezes uma criança antes de 4 anos, ela não está disposta, tá? E aí isso pode atrapalhar teu atendimento, pode atrapalhar a qualidade do atendimento, mas nada te impede de atender se você quiser. Então você precisa observar todas essas questões, tá? Se ele realiza atividades com capricho, se ele desenha bem, se deixa cair os objetos, se faz brincadeiras. E aí, geralmente, acaba ficando, para quem tem pouca experiência, muita coisa para uma sessão só. Por isso que eu costumo fazer 2 sessões lúdicas. Depois eu vou montar de novo com vocês também o cronograma avaliativo, tá? Que aí você consegue encaixar isso daqui. Aí aqui você vai escrever a sua conclusão, tá? E aí tem umas questões que você precisa responder. Se a criança é hipoassimilativa, se é hiperassimilativa, se é hiperacumulativa e hiperacomodativa. Em cada itemzinho desse tem um detalhe que você precisa observar. E isso aqui eu recomendo que vocês preencham com o tempo. Essa parte final da EOCA, eu recomendo que vocês preencham depois de algumas sessões, que aí você vai ter tempo para observar como a criança se apresenta, tá bom? Bom, meninas, eu queria saber, como o nosso tempo está acabando e daqui a pouco o Google Meet ele vai derrubar nossa aula, eu queria saber se alguém tem alguma dúvida. Alguém quer falar alguma coisa, quer perguntar? Temos 5 minutinhos aí. Bom, meninas, então tá bom. Muito obrigada pela presença de vocês aqui. Se sintam acolhidas por mim. Qualquer dúvida que vocês tiverem em relação ao atendimento no início, eu posso ajudar. A Claudiane perguntou se a gente pode registrar os momentos com fotos. Muito obrigada, Tatiane. Podemos sim, tá? A gente pode registrar com fotos, filmagens, mas para a gente registrar com fotos e filmagens, a gente precisa pedir a autorização dos pais, tá? Até mesmo dentro do próprio consultório. Hoje você precisa ter muito cuidado com isso, tá? Porque hoje as pessoas, qualquer coisinha que você faça é motivo para querer te processar, é motivo para querer desligar o atendimento. Então é preciso que você esclareça na anamnese desde o primeiro dia como você trabalha. Então, geralmente, faz registro com foto, posta na internet, pede autorização e deixa essa autorização assinada com você, que aí você tem como comprovar que a pessoa ela aceitou, né, que fosse filmado, que fosse gravado. Se você quiser filmar ou tirar foto somente para você ver depois e observar, você também precisa pedir autorização, tá? Mas aí você vai precisar dizer que essas fotos não vão ser postadas, que elas vão ficar arquivadas com você somente para avaliação. Como o atendimento geralmente ele é rápido no consultório, geralmente a gente tem profissionais que fazem aí 30, 40, 50 minutos. Eu recomendo que o nosso atendimento particular seja de 50 minutos, tá? Porque esses 50 minutos ele vai dar um diferencial para você. Geralmente, pessoas que vêm de outro lugar, que vêm de plano, é muito difícil o profissional fazer atendimento de 50 minutos. Mas para vocês que estão iniciando, eu recomendo que vocês façam de 50 minutos, tá? Principalmente no particular, tá? Para você ter bastante tempo aí
com sua criança. Geralmente, esses 50 minutos, 40 minutos de atendimento com a criança, 10 minutos para uma conversa rápida com os pais sobre o que você fez aquele dia, tá? Ou então 10 minutos para você arrumar para a próxima sessão. Para quem está iniciando. E aí depois você vai ali, tá, se ajustando conforme. Mas esse atendimento de 50 minutos, principalmente para quem for atender particular, já é um diferencial que ajuda a trazer e a fidelizar os pais com você no atendimento, tá bom? Então, porque geralmente o que os pais encontram em clínicas de plano de saúde, né? É esse atendimento de 30, 40 minutos, e aí você atendendo 50, vai trazer um diferencial para você, tá bom? Bom, meninas, então, se mais alguém tiver algum comentário, pode colocar, tá? Enquanto eu vou falando. Então, eu vou me despedindo de vocês. Lá no grupo eu vou mandar o link para quem quiser comprar a apostila, tá? E aí, como eu falei, eu já trabalho com a Dani há algum tempo e eu tenho autorização dela para estar divulgando, para estar usando a apostila e os materiais dela como referência nas minhas aulas, tá bom? E aí eu vou mandar para vocês o link da apostila, vou mandar a aula gravada. A aula gravada eu não sei se eu vou conseguir mandar hoje ou amanhã, tá? Mas eu vou mandar. E vou mandar para vocês um modelo de EOCA e um de anamnese, tá? Então, muito obrigada e tenha uma ótima noite. Se caso alguém precisar falar alguma coisa, pode colocar lá no grupo ou no privado, tá bom? Uma boa noite para vocês.